cruz eu vou, sem sofrer participar. Sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. E aí, pessoal, uma boa noite para você que nos acompanha no nosso estudo bíblico da noite de hoje. Hoje, então, eu e a Carol estamos aqui no templo da nossa comunidade. Vocês estão vendo aqui essa arte aí, né? Carol, boa noite aí para a galera.
Boa noite aí, pessoal. Arte maravilhosa, feita aí pela Patrícia e a Luana. Luana. Elas fizeram hoje à tarde e um processo muito legal aí de criatividade. A gente agradece os dons aí que Deus tem dado para elas. Legal. Logo que eu falei com a Patrícia, quando elas terminaram aqui, me avisaram, olha, tem que fechar a igreja. Eu tirei uma foto, assim, acho que ficou muito, muito bacana. E passa a mensagem, né, Carol, que a gente quer desse ser valente. E aí um leão, por que um leão, né? Por que será um leão? Qual é a moral do leão? Né? O leão, quando você procura qualquer imagem que fala sobre bravura, sobre valentia, coragem, você vai achar a imagem de um leão, né? Porque o leão ele tem essa característica muito forte no mundo animal. E lembrando que o mundo animal é criação de Deus, é boa criação de Deus. E a própria figura do leão aparece diversas vezes na Bíblia, né? Até o próprio Jesus, né? Ele é comparado ao leão, né, de Judá, ou seja, essa figura que vem trazer também justiça e também renovo aí a esse mundo. Exatamente. Então, gente, sejam cada um de vocês aí bem-vindos para esse nosso encontro. Como a Carol falou antes, a gente está realizando esse encontro na terça-feira, né? A gente está realizando na quinta, mas a gente está gravando ele na terça-feira. Então, terça-feira à noite. Carol, agora deve ser o quê? Umas 8 e alguma coisinha? 8 e pouco, né? Por aí. 8h15, certo, né? Por aí. E aí a gente está gravando então, e ele vai ao ar então na quinta-feira, como é comum aí nos nossos estudos bíblicos. E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho, e até assim, se você também vai perceber, né, a nossa conversa aqui, a ideia não é a gente se estender demais, mas é a gente aprofundar pelo menos, porque assim, eu não sei, eu pelo menos tentei aprofundar bastante no domingo, o texto bíblico, né, tentei fazer isso, só que a gente às vezes não tem tempo para alguns pormenores, alguns detalhes, e aí então... Mesmo que seja um livro bem curto, né? Isso, exatamente. Isso aí. E aí tem outra coisa, né, Carol? Quando a gente, por exemplo, assim, se vocês pegassem a mesma pregação, mesmo texto, mesmo eu pregando e a Carol pregando, você vai ver que são, por mais que a gente pense muito parecido, a gente creia de forma muito parecida, e a gente leia os textos bíblicos de uma maneira muito parecida, mas na hora de pregar parece que Deus ele fala com a gente de maneira diferente. E assim como Deus vai falar com a gente também, dentro das nossas necessidades, né, usando a palavra dele escrita aqui, assim ele também vai despertar em você aquilo que você precisa compreender desse texto. Assim nós cremos? Sim. Porque o Espírito Santo de Deus, ele age nas nossas necessidades, naquilo que nos falta, naquilo que a gente realmente precisa lembrar. Então vamos lá, Carol. A gente pode iniciar com um momento de oração. Eu posso iniciar orando, depois, aí na oração final, eu entrego para ti, podemos fazer assim? Então tá certo. Você na sua casa, então, pode ter esse momento de oração com a gente. Querido Deus, muito obrigado por esse encontro da noite de hoje. Obrigado, Deus, porque podemos ter a nossa família por perto, ao redor de algo tão valioso que é a Tua Palavra. E pedimos, ó Deus, que não seja meramente letra a comunicar a cada um de nós, mas seja a Tua Palavra a falar aos nossos corações, às nossas mentes e às nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor esteja abrindo as nossas vidas, nossas mentes, nossos corações, para que a gente esteja sensível àquilo que o Senhor quer nos falar por meio dela. Assim, ó Deus, nós entregamos este encontro nas Tuas mãos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, pessoal, o livro de Abacuque, não sei quem é que já conseguiu ler esse livro aí. Se não, seria uma dica também, né? São 3 capítulos, né? Ler ele completo. E ele é um livro rápido para ler, porque ele é dinâmico, né? E para mim, não sei se para ti, Israel, mas assim, a vida do Abacuque, aquilo que ele escreve, o que ficou aqui para nós, né? É um livro profético, mas ele tem um tom de oração, de conversa. Antes de ele entregar a profecia para o povo, né, Deus trabalha na vida desse homem chamado Abacuque. Então, quando eu leio o livro de Abacuque, eu me identifico muito com ele. Quem sabe você fazendo esse exercício em casa, você também vai se identificar. Porque ele conversa com Deus.
E é uma conversa meio tensa, né, Israel? Inicia bem tensa, né? Eu não sei aí se você tem, né, se já abriu no livro de Abacuque, no livro do profeta Abacuque, a gente está usando, acho que é a NVI, né, Carol? Isso aí, a minha NVI. Assim, se você está usando, eu não sei como é que está agora, eu não vou lembrar como é que está em outras traduções. Mas, assim, quando é colocado aquele texto pequeno em negrito, aqui na NVI está assim, a primeira queixa de Abacuque, a primeira queixa, eu não sei assim, quando vem essa palavra queixa, a gente já pensa assim, o que é queixa? Reclamação. Isso. E a gente foi ensinado, eu fui ensinada assim, né, de que a gente não pode reclamar diante de Deus, né? Isso é uma grande ofensa. Eu não estou dizendo que não é. Mas assim, quando o Abacuque se queixa, né, em todas as queixas a gente percebe uma reverência também. Isso. Um sentimento de... Eu me queixo, mas ele tem muita intimidade para fazer o que ele faz. Né? Exatamente. É como um filho que realmente respeita o pai e se coloca numa posição assim bem humilde e pergunta para o pai as coisas. As nossas crianças têm essa tendência hoje em dia, né? Alguns um pouco mais irreverentes, mas eles gostam de saber o porquê das coisas acontecerem. E a gente foi ensinado, né, de que a gente não precisa saber por que a gente está passando, mas para quê. A gente foi ensinado assim. E no livro de Abacuque, isso fica um pouco evidente, mas nem tanto. E tem um outro detalhe, né? Que é bem interessante, o Carol, também sobre Abacuque. É que essas queixas, né? Acho que vamos ficar nessa. Vamos aproveitar esse primeiro momento, né? Queixas diante de Deus, elas no final das contas são o seguinte, assim, o Abacuque sabe do que Deus pode. Ele conhece o poder de Deus. Tem um detalhe que o livro de Abacuque, a gente não sabe nada desse cara. Né? Sabe muito pouco. A gente sabe muito pouco sobre Abacuque. Não sabe de onde ele veio. De quem ele é filho. Sabe da história dele, do início da vida. Sabe mais ou menos que ele era conterrâneo ali do profeta Jeremias. Isso, né? A data ali. Data, mais ou menos. A gente até trabalhou isso aí, eu acho que é 588 a.C. até 612. Isso, e ele foi, nessa profecia e tal, ela tinha a ver com a segunda leva, né, a gente chama, quando o Império Babilônico vem para destruir a cidade de Jerusalém, que era realmente a capital de Judá. Sim, a terra de habitação de Deus, né? Isso, onde estava o templo. Onde estava o templo, né? Mas assim, vamos pegar essa questão de queixa, né? Será que a gente pode colocar que assim, né? A gente tem que ter um coração grato. A gente só pode agradecer a Deus. Obviamente, depois de Jesus Cristo, a gente tem motivos de sobra porque Deus fez tudo. Deus cumpre tudo em Jesus Cristo, né? Tanto é que isso muda, mas eu não sei se... A gente aqui, assim, a ideia do estudo bíblico é isso aqui. A gente aqui está conversando e a gente imagina que você está acompanhando a gente junto aqui, né? Porque, assim, nos profetas é muito interessante aquela questão assim, Senhor, até quando? Isso. Senhor, até quando? A queixa do profeta é isso, Senhor, até quando? E logo no capítulo, no versículo 2, né? Tá. Ele já vai Carol, falar isso. Tu sabe que assim, quando eu faço estudo bíblico sozinho, eu tenho que me provocar e eu tenho que tentar responder. Agora, quando eu faço contigo, tu sabe que às vezes sobra para ti também, aí eu chego te provocando e já digo, não, mas... Agora vamos parar para pensar o seguinte, a gente se queixa, acho que diante do mundo que a gente tem, né, das atrocidades, das injustiças, da insensibilidade das pessoas, da idolatria da nossa cultura, a gente se queixa, a gente diz assim, Senhor, até quando? A minha pergunta é a seguinte, a gente pode fazer isso depois que o plano salvífico de Deus foi revelado para a gente em Jesus Cristo? A gente pode continuar com essas queixas semelhantes ao do profeta, ou Jesus Cristo muda até mesmo as queixas, ou a maneira com que a gente faz as queixas diante de Deus? Eu acho que eu vou lá no banheiro. Eu vou lá para o banheiro. Que perguntinha, né? Então, eu creio mesmo que o Senhor Jesus nos ajuda a nos queixarmos diferente, tá? Eu não sou melhor que Abacuque. Não sei se tu és.
Mas assim, eu creio que a gente pode sim, e é difícil não se queixar, perguntando, Senhor, até quando a gente vai ver injustiça nesse mundo? A questão é de que quando eu pergunto para Deus, até quando, Senhor, a gente vai ver pessoas... Nossa, eu tenho uma crise muito grande. Quando a gente está almoçando, às vezes me dá isso, sabe? E estou com uma comida farta na minha frente. Eu tenho aquela impressão de que, poxa vida, existem milhares de pessoas que não têm o que eu tenho, sabe? E o que eu faço em relação a isso? Eu não deveria comer da mesma forma muitas vezes, não com, né? Mas isso me deveria trazer uma nova perspectiva de vida. Mas o que eu queria dizer assim, eu me queixo sabendo do desfecho final, Sim. sabe? E eu me queixo sabendo do meu coração corrupto, né? E do que o pecado nos trouxe, porque quando eu me queixo, realmente é o meu velho homem querendo entender a justiça e como funciona Deus, os mistérios de Deus também, querendo questionar Ele, né? Assim como o capítulo 1, enfim, a gente percebe o profeta Abacuque extremamente revoltado na presença de Deus. E eu creio que a gente pode sim trazer na presença de Deus as nossas queixas, né? Mas de maneira humilde, como eu vejo isso nele, isso, sabe? De maneira humilde, ele vem perante Deus de maneira humilde, questionando. De maneira reverente, né? Reverente, né? Tentando buscar em Deus a satisfação novamente, né? Aquilo que o profeta Jeremias fala, se não me engano agora, quero trazer à memória aquilo que me dá Esperança em Lamentações, né? Lamentações de Jeremias. Os Salmos também tem muitas dessas, né? Tem muitas dessas, né? O próprio Davi também, sabe? Mas é um coração reverente. É um coração que quer buscar em Deus. O próprio Jesus, ele tem muito disso, né? A gente encontra nas palavras de Jesus essa questão, assim, por exemplo, né? Olha, Jesus, quando é apresentado, quando ele está ciente da sua missão, que isso precisa passar pela cruz, pelo sofrimento, ele diz assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele diz assim, Senhor, Tu és soberano. Então, o Abacuque, vai ficar muito claro, até chegar no livro de Abacuque vai ficar muito claro, que ele vai dizer assim, Senhor, eu sei do que Tu podes fazer. Eu sei porque os meus antepassados me disseram quem Tu és. E tudo que o Senhor fez por esse povo. Então, assim, Senhor, parece que, tipo, Tu estás sendo omisso, porque não é do teu feitio, não combina com aquilo que eu ouvi falar de ti, né? Uma coisa que eu acho interessante ainda, antes dele entrar para o capítulo 2, ele tenta, parece que, dizer para ele mesmo quem é Deus, né? Isso. Ele está questionando, mas ele tenta lembrar, olha, lembra do que Deus é capaz, tu já ouviu falar disso. Né? Só que o que ele percebe... E aí Deus fala isso, a resposta de Deus para essa queixa, né? Até quando, Senhor? Aí Deus dá a resposta para ele. E aí Deus diz para ele, pô, Abacuque, sabe? Eu já fiz com que a Síria viesse e fosse uma vara corretiva sobre o meu povo. Mas eles ainda continuam a construir outros deuses. Eles ainda continuam a afrontar o meu nome. Quem? O meu próprio povo. Aquele que eu chamei, que alimentei, que tirei da terra da escravidão, sabe? E aí ele diz, Abacuque, esse é o retrato, tá? E por isso estou te chamando. É isso que tu tem que dizer para o meu povo. Eles tiveram uma vara corretiva, não resolveu. Eles ainda continuaram a colocar outros deuses no meu lugar. O povo que foi chamado para ser contraste no mundo estava tendo outros deuses. Aí, às vezes a gente acha, né, Carol, acho que é isso aqui. Claro, o Abacuque ele não tem esse pensamento, mas eu acho que a gente às vezes pensa isso, né? Mas como é que Deus ele pode castigar as pessoas assim? Como é que Deus pode trazer sofrimento? E o sofrimento, se a gente for um cristão verdadeiro, genuíno, a gente vai perceber que ele não fez parte da boa criação de Deus. Né? O sofrimento ele vem como consequência do pecado, mas Deus aproveita até mesmo o sofrimento que é consequência do pecado
como disciplina, como correção, para dizer assim, gente, eu quero trazer vocês para mais perto de mim, porque é melhor sofrer, é melhor passar por dor extrema do que viver longe de mim. Né? Essa é a mensagem, essa é a questão. Né? Então, por isso que essas queixas, no capítulo 1, elas são bem interessantes. Né? E aí funciona assim, é queixa de um lado, é resposta de Deus de outro. Isso. No capítulo 1, né? No capítulo 2, é muito interessante como ele começa. Olha só. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então ele fica ali na espreita. Nós temos que entender que isso que a gente está lendo é uma conversa. A gente chamaria de uma oração. Tá? Por isso que eu acho fantástico esse livro aqui para a gente aprender a orar. E para a gente ser moldado por Deus no meio de um tempo ruim. Porque assim, o sofrimento está vindo. Os babilônicos já veio, né? E está vindo mais ainda. Mais ainda. E o profeta foi chamado por Deus para sacudir um pouquinho mais ainda o povo. É verdade. Né? E aí ele espera então, e Deus não demora muito, e aí ele vai respondendo ali, né, a espera do Abacuque. Ele diz, olha, Abacuque, você precisa escrever em letras grandes, tá? Os ais que eu vou ter contra o meu povo. E aí no capítulo 2, então, a gente percebe Deus dizendo, como se Deus dissesse pro Abacuque assim, Abacuque, fica quietinho aí, porque o meu silêncio significa que eu estou trabalhando. E olha que interessante, Abacuque, alguns salmos são assim, o livro de Jó inteiro é assim, é Deus dizendo assim, ô Jó, senta no banquinho que lá vem a lição. Abacuque, senta, que agora tu vai entender. Gente, quem tem filhos vai saber muito bem como é que é esse negócio, né? Tem coisa que a gente diz para os nossos filhos, não sei como é que é com vocês, eu às vezes assim, eu vou falar, o cara falou, não sei se Israel é melhor que o Abacuque, com certeza eu sou, né? Mas assim, às vezes as meninas, né, elas estão ali assim, pai, mas é isso aqui, aquilo ali, eu digo assim, mas por que isso aqui? Só faz. Mas por quê? Gente, porque às vezes é tão complicado explicar para os filhos o porquê das coisas, porque se tu explicar, eles não vão entender. Isso, daí tu diz assim, confia no meu amor, é melhor para ti. O pai e a mãe já passaram por isso na vida. Isso. Espera que tu vai entender, um dia tu vai entender. Você já deve ter ouvido muito isso aí na vida, né? Isso também, se você é pai, se você é mãe, já deve ter falado muito isso também ao longo da vida, né? Então assim, espera que uma hora tudo faz sentido. E aí o que Deus está dizendo para o Abacuque? É uma revelação, isso aqui é uma revelação, a resposta de Deus é uma revelação para o profeta. Para dizer assim, Abacuque, sabe por que isso aqui está acontecendo? E aí Deus começa a falar para Abacuque, por que daquilo ali? E para que daquilo ali? Na verdade, Deus repete para cada profeta, né? Isso. Vai repetindo. E a gente não pode esquecer de que, assim, o profeta Abacuque, ele não foi colocado, ele saiu de um outro lugar, né? E foi colocado lá em Jerusalém. Não, ele era conterrâneo ali. Ele viu todo o sofrimento, mas parece que ele não... E outra coisa tinha entendido a coisa ainda. Ele faz parte do povo, ele está sofrendo junto. Isso. E aí tem um detalhe, Carol, aí... Tem um teólogo chamado Leslie Newbigin. O que ele foi? Ele era inglês, ele foi para a Índia e ficou durante o seu ministério inteiro na Índia, né? E aí então ele foi lá, ele deu aulas, ele pastoreou comunidades na Índia. E quando ele voltou para a Inglaterra, ele percebeu que a Inglaterra se tornou um mundo secularizado. A Inglaterra havia abandonado Deus. E aí o Newbigin diz assim, gente, vocês não estão enxergando isso aqui? E o pessoal da Inglaterra diz assim, enxergando o quê? E aí ele escreve, diz assim, olha, um peixe nunca consegue analisar a água que ele está vivendo, porque é o meio deles. Se você tem às vezes tem uns, por exemplo, né, vamos pegar assim, os rios que a gente tem aqui. Tem o seu grau de poluição e tudo mais. Agora, se você pegar o rio Tietê em São Paulo, você já viu como é que é aquele rio? Ele é medonho, tem dias que assim, o pessoal não aguenta do lado porque ele tem um cheiro muito ruim. E tem peixe no rio Tietê.
E se você pegar um peixe do rio Tietê, daquele rio extremamente sujo, e colocar numa água, quem sabe, de uma lagoa limpinha, tratada, de água de nascente, o que vai acontecer com o peixe? Ele vai morrer. E se você pegar o peixe de uma lagoa aqui do rio Antins e levar para o Tietê, se ele chegar vivo até lá e tal, ele vai morrer. Então, o que acontece? Ou então assim, vamos pegar um exemplo prático. Nossas famílias. Quanta coisa a gente traz das nossas famílias que a gente nem percebeu. Que aquilo ali era um equívoco, que aquilo estava errado. Quando a gente casa, que a outra pessoa vai tentando dizer pra gente, né? Olha, mas isso aqui é meio estranho, tu não acha? Eu acho que tem que reavaliar esse negócio que tu trouxe aí da tua família e tal, né? É exatamente isso. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. O Abacuque ele não consegue enxergar, por isso que não faz sentido para ele. É como se Deus dissesse assim, não, parece que não está fazendo sentido. E Deus diz assim, Abacuque, senta aí. E aí, assim, aqui a gente tem que dizer, né, que Deus, o que ele é? Ele é extremamente amoroso e paciente. Porque não é a primeira vez que ele diz isso aqui para alguém. Não. Outra. Nossa, agora me veio um negócio na cabeça que eu tenho que falar. Assim, parece até que o profeta, ele se acha também muito, muito superior, ou ele julga o povo muito superior ao povo que Deus estava usando para castigar. Isso. Porque assim, o povo que Deus estava usando para castigar adorava, muitos deuses, né? Mas o povo judeu ali de Israel também estava adorando muitos outros deuses. E assim, cara, os outros povos era até compreensível. Isso. Eles eram idólatras. Mas exatamente. Por causa do pecado. Mas o povo de Deus não deveria ser assim. Porque eles tinham um primeiro mandamento. Isso. Né? Eles tinham Deus. Exato. E Deus queria realmente trabalhar com esse povo, para que esse povo refletisse a glória dele no caminhar com outros povos. Deus não queria que o povo de Israel fosse... que o povo simplesmente desse as costas para os outros. Não, Deus queria que fosse realmente uma cultura de contraste, ou seja, que mostrasse e apontasse para o verdadeiro Deus. Isso aí. Isso não acontece. Não acontece. Então, o juízo é explicado aqui. Mas se você pegar o capítulo 2 de Abacuque, você vai perceber que mesmo no meio do juízo, Deus vai dizer assim, a maioria dos verbos do capítulo 2 estão no passado. Né? Mas depois tem um momento que diz assim, Deus começa a falar do futuro, mas vai chegar um tempo, né? Vai chegar um tempo que vai ser diferente isso aí. Deixa comigo, eu sou o Senhor da história. E eu acho que um dos grandes pecados daquele tempo e um dos grandes pecados do nosso tempo hoje é a gente esquecer de que Deus é Senhor da história, né? Parece que a gente esqueceu disso. Tá? Mas Deus, ele continua sendo o Senhor da história. Ele continua mandando. Ele tem o desfecho da história, da restauração de todas as coisas. O povo não conseguiu, e o Antigo Testamento, gente, é falha atrás de falha, o povo que não conseguia ser povo de contraste. Eles eram igual aos outros. Os outros povos deveriam olhar para eles e dizer assim, nossa, nós queremos ser um povo que nem eles. Agora, o povo de Deus olhava para os outros povos, não, a gente quer ser que nem eles, a gente quer ter os deuses que eles têm, a gente quer ser forte militarmente, a gente quer confiar nos nossos guerreiros. Por isso que a Carol contou domingo passado, né, no outro lá, a história para as crianças sobre o Davi. Por que o Davi é o único que não foge da batalha? Porque ele sabia o Deus que ele cria, e ele sabia assim, não, mas peraí, Deus pode todas as coisas, inclusive botar um gigante desse, né, e o exército de Deus sai correndo daquele negócio. Então, ser valente, a gente encontra essa valentia, vamos colocar assim, eu não sei, Carol, se no profeta Abacuque, né? Eu acho que em boa medida um pouco sim, mas muito mais na mensagem que Deus está dando para ele. Claro, a valentia dele vai aparecer no capítulo 3, a gente já vai chegar lá. Eu creio que Deus está trabalhando com esse profeta e está lembrando verdades muito importantes. E olha só lá no versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Deus diz, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Eu acho que você já deve ter ouvido algo semelhante no Novo Testamento. Quem é luterano, se não sabe nenhum versículo de cor, pelo menos tem que saber esse. O justo viverá pela sua fé. Né? Não foi Lutero que inventou isso. O apóstolo Paulo, também lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele vai lembrar, né, de que nós somos salvos, resgatados pela fé. Né? Não uma fé qualquer, mas uma fé em
Cristo Jesus, não em nós. Né? E essa fé tem a ver com espera, tem a ver com confiança. Isso mesmo. Tem a ver com colocar a nossa vida em Deus. Isso, né, na espera de que é Deus que está trabalhando. É a gente poder entregar. Meu, fé é isso, sabe? É esse passo de entrega mesmo. Aquele que realmente pode todas as coisas na nossa vida. E aqui, então, o profeta é lembrado de que o que vai manter ele diferente durante a crise, durante o sofrimento, durante a leva para a Babilônia, é a fé dele. Né? E isso a gente vê também na vida dos profetas que ficaram lá na Babilônia. O próprio Daniel, os amigos de Daniel, né? Histórias marcantes ali de pessoas com fidelidade, com essa característica de fé. Também o próprio Neemias, que a gente conversou muito. A maioria dos profetas, né, tem isso, né? Eles não saíram fora da cultura, não tem como a gente saltar fora da cultura. Mas é se manter fiel. Né? Não fiel a qualquer coisa, fiel a Deus. Aquele que é a essência. A essência, mas eu quero dizer assim, aquele que traz a fé para nós. Sim. Né? Então, o mesmo Deus que providencia a fé é aquele que também vai ajudar a gente a colocá-la em prática. Né? E o capítulo 2 encerra com a palavra de Deus também muito interessante para o profeta. Olha só, Deus falando para ele: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. A gente tem uma mania de interpretar esse versículo de uma maneira bem diferente, né? Ah, nossa, a gente tem que vir no templo e ficar quieto, calado. Não, não é. O templo significa a morada de Deus, onde Deus habita. Né? Não quer dizer que a gente tem que vir para a igreja e ficar em silêncio. Não, não tem a ver com esse silêncio de não falar, de não abrir a boca e sair som. Né? Então, quando Deus diz isso aqui nesse versículo, Ele está querendo dizer aquilo que a gente já conversou aqui com o profeta. Senta e espera eu trabalhar. A interpretação que eu faço desse é um pouquinho... Não vou dizer que é diferente, mas olha o que eu penso. Porque assim, o Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Olha só, cara, não sei se vai concordar comigo agora. Mas assim, o templo, eu imagino que não seja o templo de Jerusalém. Aqui o templo, para mim, parece muito mais o santo templo do Senhor. Porque assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Né? Querer limitar Deus em algo que a gente faz, eu acho que é... E aí vai ser, eu acho que a gente não consegue fazer essa limitação. Mas assim, o que para mim está aqui é uma imagem que eu fico imaginando. Eu imagino isso aqui, não vou dizer que é bíblico e não vou citar passagens bíblicas para distorcer elas, para querer falar alguma coisa. Mas em Romanos 1, o que o Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: gente, sabe por que o mundo está desse jeito? Porque é consequência da vida que vocês seres humanos estão levando. Né? É isso que o Paulo fala em Romanos 1 em boa medida, e é onde é citado lá esse versículo ali, que o justo viverá por fé. Eu fico imaginando às vezes Deus no seu sublime trono, né? A gente sabe que Deus, ele habita todos os lugares, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas aqui nesse versículo parece que a imagem que eu tenho é o seguinte: Deus sentado no seu trono, legiões de anjos, que a gente não faz nem ideia do que são legiões, do que é esse mundo angelical, e Deus está no seu trono, e anjos cantam louvando a santidade de Deus. E aí eu fico imaginando Deus no seu trono pensando assim: aqui está tudo como sempre foi, desde antes da fundação do mundo. E aí, claro, a gente tem aquela imagem de Deus, né, lá, o Deus no céu, né, tipo, olhando para baixo. E aí, quando ele para pensar assim na terra, aí é como se ele dissesse assim: e como é que está a terra de vocês? A terra lá, os babilônios estão querendo tomar a terra aqui, estão levando escravos aqui para eles construírem grandes impérios, estão adorando outros deuses, pessoas estão sofrendo por conta da ganância, que é o capítulo 2, pessoas estão falando isso aqui e tudo mais. Gente, o meu mundo aqui está tudo certo.
o de vocês está um caos. E se eu não intervir, nem que seja minimamente, ele vai continuar um caos. Porque é o que vocês seres humanos sabem fazer. Vocês sabem fazer caos. Mas assim, Abacuque, Jeremias, Isaías, Miqueias, Naum, Abraão, Eva, eu estou providenciando o fim desse caos. E ele vai ser na minha morte na cruz. Então assim, vocês vão experimentar nesse mundo de caos de vocês, um pouco do que é esse mundo que eu tenho aqui. E vai chegar um momento que aí eu vou restaurar esse mundo de vocês, e esse mundo de vocês vai ser esse mundo que eu vivo aqui. E aí a gente não vai mais precisar viver desse jeito. Vai ser uma coisa só. Mas, gente, deixa que eu estou fazendo as coisas. Claro, eu acho que isso aqui, eu tenho essa visão porque um pouco é do meu imaginário, de coisa que a gente lê, de coisa que a gente crê. Mas eu acho que o Abacuque não sabia disso aqui. Isso, é isso que eu ia dizer, né? Eu acho que ele, como um judeu, quando ele ouve a palavra, quando ouve Deus dizendo para ele, olha, o Senhor está no seu santo templo. Né? Quando ele ouve essa palavra, para ele é também a presença de Deus totalmente aqui, Isso. junto com o seu povo, né? É isso que para um judeu a questão do templo simbolizava, não só para um judeu, mas depois toda a cristandade, a questão de construir umas igrejas grandes, né? E com torres grandes, é aquela questão de olha, Deus realmente está nessa cidade tem pessoas que creem nesse Deus, né? Ou seja, enfim, nesse imaginário. Essa cultura do templo que a gente tem hoje, né? Isso, também, né? Mas eu creio, bonita a tua imagem aí, né? E eu realmente acredito que a gente precisa interpretar, né, qualquer passagem aí do Antigo Testamento à luz desse evangelho transformador, né? De perceber aqui Deus está dizendo realmente para aquele profeta que a gente viu no primeiro capítulo, que está desolado, revoltado. Deus está chamando ele aqui, terminando esse capítulo 2, dizendo, cara, eu sou o Senhor dessa história. Sabe? Quero te mostrar e quero te ensinar coisas diferentes. Isso. Quero te moldar mesmo. Para mim é isso, sabe? Mas aí, olha a resposta que o Abacuque dá. Aí tá, tem o capítulo 3, Carol, a gente poderia ler ele todo e tal. Mas assim, quando a gente lê o capítulo 3... a gente vai para onde nesse capítulo 3? Em termos de versículos bíblicos. Eu não sei tu, mas assim, para mim, eu vou para o versículo 16, 17, 18 e 19, que são os últimos versículos que acaba o livro do profeta Abacuque. Por quê? Gente, abre na sua Bíblia aí, Abacuque 3, pega a segunda parte do versículo 16. Carol, o que está ali? Segunda parte do versículo 16, então... profeta, depois dele dizer muita coisa legal para Deus, assim, nossa, ele é outra pessoa, tá? Você vai ver um profeta totalmente diferente. Carol, agora dá um tempinho aqui, Olha só, a gente não sabe quem é o Abacuque, mas a gente percebe que ele cresceu como um profeta, como um discípulo desse Deus, isso, a gente também ao longo do caminho. Eu ia dizer, e a gente não tem nem noção se o capítulo 1 demorou para ser escrito, se o capítulo 2, demorou. Quanto tempo ocorreu entre eles? Tempo, né? Mas assim, é nítida o resultado da conversa lá, né, das queixas entre Deus, entre o profeta e Deus, e aí o resultado no capítulo 3. É nítido. Aí para mim assim, né, tipo, tem a queixa do profeta, a resposta de Deus, e aí assim, daí vem na minha cabeça aquele versículo bíblico que diz que a palavra de Deus ela nunca volta vazia, né? Mas assim, Carol, queixa da gente, resposta de Deus, palavra de Deus nunca volta vazia. Por quê? Aí tem gente que vai dizer assim, não, a minha vida toda eu fui na igreja, eu ouvi a pregação. Mas se você olhar a vida da pessoa, aquilo que ela faz, gente, é como se ela nunca tivesse colocado um único dia da sua vida os pés numa igreja. Vamos ser bem sinceros aqui. Tipo, o cara vive, ele pode até dizer da boca para fora que crê em Deus. Mas os gestos deles dizem totalmente o contrário. Tá? Não estou querendo julgar ninguém, senão eu daria nomes, mas vamos colocar assim de uma maneira geral. A minha questão é a seguinte, a palavra de Deus ela não volta vazia
quando a gente coloca ela em prática. Eu acho que aqui, não tenho certeza, o Abacuque, ele colocou aquela palavra em prática, e a partir do momento que ele bota essa palavra em prática, a prática começa a moldar quem ele é e o jeito dele pensar e dele agir, de ele confiar. Tanto é que assim, o Abacuque do capítulo 1, ele está aqui no capítulo 3, mas ele está mais maduro. Ele consegue dizer, por exemplo, ali assim, olha, eu vou, então, Senhor, se tu me dissesse, eu vou esperar. Ele para de se colocar no lugar de Deus. Isso como aí. Juiz e como Senhor sobre a terra. Porque ele acha muito injusto o povo dele, que era escolhido, ser castigado. Né? A gente tem uma grande dificuldade, a gente só consegue enxergar Deus como aquele que ama, né? Como aquele que salva. Mas a gente também esquece de que o mesmo Deus que apresenta o Evangelho é o mesmo Deus que também traz o juízo. Né? Então a gente precisa lembrar de que existe sim essa caminhada, né? Também no agir de Deus. É aquilo que a gente como luterano tem, né? Isso. A gente lê a Bíblia como lei e evangelho. Isso. E então isso é muito forte isso, né? Então o que é? É lei e evangelho que é colocado para nós. A lei dizendo que a gente não consegue chegar lá e o evangelho diz assim, gente, mas deixa comigo porque eu sou Deus e eu vou ajudar vocês nisso, eu vou fazer tudo isso e aí vocês só tem que crer. Porque é tudo de graça, né? Então isso é muito bonito no final das contas, tá? Exatamente. Mas vamos lá, vamos caminhar para o final, Carol, porque senão a gente fica aqui conversando, porque é bom. Ok, aí né? tu me perguntou ali, me pediu para ler então a segunda parte do versículo 16, tá? Ele diz assim, ó, tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Isso. Para mim, o que é isso aqui? Ele está dizendo assim, ó, eu vou esperar tranquilo quando a desgraça vier sobre outro povo, porque assim, infelizmente, era a forma que tinha a desgraça para uns, é graça para outros, né? Então assim, olha, vai chegar um momento que esse império vai ruir, ele vai deixar de existir. Assim como os babilônicos antes mandavam no mundo, nossa, depois veio então o que? Alexandre o Grande tomou conta lá dos impérios, né? O Alexandre o Grande, beleza, depois vieram os romanos, e assim, né? Hoje em dia são os americanos, hoje em dia assim a gente olha os chineses se levantando, e esses conglomerados, e o globo se mexendo e se movendo. A gente tem que lembrar que esses impérios têm fim, eles têm fim. Né? E o que o profeta faz? Ele simplesmente diz assim, eu vou sentar aqui, porque eu sei quem é o meu Deus. E quando a desgraça vier sobre eles, eu vou saber que é o quê? Deus agindo com justiça, porque eles são maus. E a justiça também vai vir sobre eles. Assim como a justiça de Deus pesou sobre o seu povo. O povo né? dele, exatamente. Mas ele diz assim, olha, e como é que eu vou esperar isso aqui? Aí tem uma palavra que aqui a gente não consegue, né? Tranquilo. E é sobre esse negócio de tranquilo eu vou esperar no Senhor que a gente vai conversar um pouquinho melhor no culto do domingo agora. Né? Diante das potências que se levantam, como é que a gente vai esperar tranquilo? Vai estar legal. E eu acho que é interessante a gente encerrar isso aqui dizendo assim, né, que não é simplesmente sentar e esperar tranquilo, não tem a ver com eu, sei lá, viver de maneira... não é relaxado, não sei como é que eu vou explicar isso, mas assim, a gente lê o resto, né, dos versículos ali, a gente percebe que o profeta, ele espera, mas ele espera com um propósito. Confiante. Isso, né? Ele espera sabendo em quem ele está esperando. Isso. E pode vir qualquer coisa. E aí aquele versículo que Israel usou no domingo, né? Ainda que a figueira não floresça. Que é o 17, ainda, né? Isso, ainda que o campo não floresça, enfim. Né? Eu vou esperar no Deus da minha salvação. E não é só esperar, né? Eu vou me alegrar. Me alegrar, exultar. Enquanto eu estou esperando, enquanto eu estou tranquilo, assim, o mundo está desabando. Isso. Mas eu estou tranquilo e eu estou alegre. Não vou dizer que eu estou dando risada e tal, né? Por conta da situação. Mas eu estou alegre porque eu sei que Deus continua sendo o mesmo. Vamos parar para pensar, Carol, no mundo de justiça que a gente vive, a gente pode viver contente e alegre? Pode. Por quê? Porque a gente sabe o Deus que a gente crê. E sabe o desfecho da história. Que a nossa história Isso, vai ter. Exatamente. Né? Mas só consegue... Isso é loucura. Literalmente é loucura.
Tá? Alguém pode assistir aí a gente conversando sobre isso e dizer, os caras tão loucos, impossível isso. Tá? Eu não vou dizer que a gente não chora, que a gente não faz aquilo que o profeta fez aqui também. Não se queixa diante de Deus. Sabe, diante de Deus, mas é ali aquela música bonita, né? Oceanos. Eu sei aonde os meus pés podem falhar. E não existe outro lugar a não ser na presença de Deus. E aí eu queria encerrar dizendo assim, gente, a situação não mudou. A situação do profeta, do capítulo 1 para o capítulo 3, ela não muda. Mas o que muda? É o profeta. Né? Ele muda. A maneira dele encarar o problema é que mudou. Né? O jeito dele encarar a vida é o que mudou. E aí é um ensinamento ótimo para nós. Será que a gente consegue realmente deixar Deus nos moldar no meio das situações? A gente já falou várias vezes, né, sobre isso aqui. E vamos continuar falando. Com certeza. Né? A palavra de Deus é isso aí. A palavra de Deus é isso. Né? Então, Deus pode fazer aquilo que Ele fez com o profeta Abacuque, pode fazer comigo e com você. Né? Deus pode realmente nos mudar no meio das situações. Não mudar a situação, mas mudar a forma da gente encarar ela, né? Então, encerro aí com uma frase, quem sabe você já ouviu ela, mas às vezes Deus acalma a tempestade. Outras vezes Deus acalma o marinheiro. Boa, muito boa. Valeu, Carol. Eu acho que é isso aí. O que eu vou dizer de palavras finais? Abacuque termina dizendo que, ainda que tudo vá mal, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte azeitona, ainda que os bichos morram tudo, ainda que, olha, tudo vai indo mal. Mesmo assim, eu vou me exultar, eu vou me alegrar no Senhor. Né? Então, acho que aqui deveria a gente fazer a seguinte, e eu quero terminar dessa forma. Como é que está a sua vida? Eu acho que assim, a gente está num momento de pandemia, iniciando, ou no meio, ou talvez no final de uma crise econômica mundial. E aí a gente pode dizer assim, como é que a gente está sentindo nesse momento? A gente consegue se alegrar no Senhor? A gente consegue esperar no Senhor o final dessa crise, quando a coisa vai melhorar, a gente consegue fazer isso? Aí você vai dizer assim, não, mas olha, está difícil confiar em Deus, está difícil. O profeta diz assim, eu vou continuar, mesmo que assim, toda a economia, porque isso aqui é economia, versículo 17 é a economia daquele tempo, é a agricultura. Por mais que tudo dê errado, eu vou continuar crendo. Por quê? Porque o meu Deus não é a economia, o meu Deus não é o dinheiro, o meu Deus não é o consumo, o meu Deus não são os ídolos dessa cultura. O meu Deus é o Senhor, é o Criador do céu e da terra, é aquele que cria todas as coisas e redime todas elas em Jesus Cristo, e é aquele que chama um povo distinto para fazer a diferença. Né? Então eu diria que é isso. Tá? Eu queria terminar com essas palavras. E aí então a gente vai encerrando por aqui. Tá? Foi bom nossa conversa. Esses dias alguém disse assim, é tão legal quando tu e a Carol fazem estudo bíblico, né? Então hoje deu, porque tem gente lá em casa com as meninas, né, enquanto a gente grava aqui. Mas assim, é bom. E eu perguntei, tá, mas por que é bom? E muita gente diz assim, é porque parece que a gente está, assim, vocês estão sentados ali, parece que é a extensão da nossa sala, e a gente está conversando. E estudo bíblico, a gente sempre quis, né, Carol, que fosse assim. É uma conversa, que a gente aqui está conversando com você na sua sala. Tanto é que esse ano a gente mudou os grupos de estudo, assim, né? Já ano passado a gente começou a fazer, para que a gente pudesse simplesmente fazer isso aqui, ó. Gente, o que vocês têm de dúvidas? E a gente abria a Bíblia e conversava sobre Deus, sobre o reino ali, né? Quando a gente tem dúvida, a gente tem que dizer, olha, a gente vai ter que pesquisar, vai ter que... Nunca pensei sobre isso, né, profundamente. Isso, é uma boa pergunta mesmo, né? E melhor do que passar a perna aí, né? Não precisa, né? Não precisa, né? A gente também, né? Nossa, aprende tanta coisa e não sabe
nem da missa metade. Mas assim, e essa é a ideia, né? Que a gente esteja aí junto com você na sua sala, né? Compartilhando da palavra de Deus com você. Então, gente, muito obrigado aí por esse eu acho que deu uma horinha, né? Por essa horinha aí de estudo. Olha, eu acho que deu mais ou menos 40 minutos, eu não sei. Não. Gente, nós estamos sem relógio aqui, sem tempo, a gente não sabe que horas começou. Depois, então, você vai ver aí, né? O tempo de duração. Mas, Carol, foi igualmente bom. A gente está aí, tá? Então, muito obrigado pela presença, por você ligar aí a sua televisão, o seu eletrônico e nos receber aí na sua casa. E a gente então volta quinta-feira que vem, mas antes de quinta-feira, domingo, no nosso culto. Eu quero convidar você aí, sua família, para que a gente tenha esse momento, né? Impérios vão e vêm, pessoas vão e vêm, governantes poderosos vão e vêm, mas eles morrem. Mas Deus continua sendo o mesmo. E a gente vai falar sobre isso, né, nesse domingo. Assim, acho que existe também uma preocupação, até uma certa conversa entre algumas pessoas, né? Teorias da conspiração no meio de tudo isso. Como é que um cristão, como é que um discípulo de Jesus se porta diante de poderes, diante de poderosos? Como é que um discípulo de Jesus faz isso? Gente, domingo a gente conversa sobre isso. E domingo as crianças vão ouvir sobre o profeta Abacuque. Que legal. Não, mentira. É Miqueias. Não, Daniel. É que a gente já gravou Daniel semana Miqueias passada. foi com... a Joyce. Tá. Miqueias, Daniel, Abacuque é na próxima. Com a tia Lene? Com a tia Mari. Tá. Não, mas agora, domingo agora... É Daniel. É o Daniel com a tia Lene. Isso aí, É isso aí, gente. Carol, já que tá com o microfone ligado na mão, tu ora com a gente? Com certeza. Queridos, vamos aí em oração, nessa conversa, continuar a nossa conversa aqui com Deus. Querido e amado Deus, obrigada pela palavra desta noite. Queremos te agradecer porque assim como o Senhor falou e ouviu Abacuque, assim o Senhor também conversa conosco, trabalha no nosso coração, nos deixa claro que podemos realmente conversar contigo sobre todas as nossas preocupações. Obrigada também porque através da leitura do profeta Abacuque, desse estudo, a gente pode perceber a transformação na vida dele, que o Senhor gerou. Também faça isso conosco. Ajuda-nos a encarar os problemas de maneira diferente. Ajuda-nos a passar pelos problemas de maneira diferente. Não só esperar, mas também se alegrar diante da dificuldade. Porque a nossa salvação não está em nós e nem naquilo que fazemos, mas ela está em Cristo Jesus, o autor da nossa fé, aquele que pagou o preço pelo nosso convívio contigo, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Pedimos também o teu auxílio durante os dias que ainda vamos ter nessa semana, para que o Senhor possa realmente nos ajudar a sermos uma comunidade de contraste. Pedimos um bom descanso nessa noite e te agradecemos porque o Senhor continua sendo Deus sobre toda a história. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Carol, encerramos então? Isso aí, gente. Dá um tchauzinho pra galera aí, Carol. Uma boa noite para você, para toda a sua família e a gente se encontra domingo no culto. Isso aí. Legal, então. Muito obrigado mais uma vez. Nós, então, nos vimos por aí, né? Enquanto não temos nossos encontros presenciais, a gente se encontra aqui, né, pelo Facebook e pelo YouTube, pelo Facebook, né? Então a gente às vezes consegue fazer lá, colocar os dois, às vezes tem que colocar só o link lá no Facebook, mas você consegue nos acompanhar, tá certo? Gente, uma boa quinta-feira, bom final de semana para você. Domingo, 9 horas da manhã, então nós temos aqui o nosso encontro marcado para o nosso culto, para a nossa celebração ao nome do nosso Deus. Até mais.